Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Get Investimentos. É uma aula que, na verdade, é uma conversa entre eu e você sobre a nossa análise semanal de ações, sempre buscando as ações que, no nosso ver, são as mais tops, não só em termos de gráfico, nós vamos buscar a oportunidade, mas também se a gente for buscar a robustez em termos de lucro mensal, PL, PVP, que depois eu vou comentar para vocês esses indicadores fundamentalistas que eu considero importantes antes da gente fazer qualquer operação buscando oportunidades e análise técnica nessas ações, nós também utilizamos essa base fundamentalista sim, além de que outras pessoas da Get aí, da nossa equipe, me auxilia também na parte da análise gráfica. Então a gente não está tirando de qualquer lugar as operações semanais que nós estamos passando para vocês. E essas operações é justamente fazer operações mais tranquilas. Nós temos também a nossa sala de day trade, onde nós fazemos operações que duram segundos, alguns minutos, mas aqui são operações mais tranquilas, que duram aí alguns dias e também algumas semanas, dependendo da situação. Vamos começar então pela nossa primeira ação que nós conversamos semana passada, que é justamente a nossa Petrobras, PETR4. Nós havíamos passado a seguinte operação, tá? Para você que não assistiu, se você quiser, pode olhar lá para você ver que eu não estou mentindo dentro da nossa análise. Nós havíamos projetado esse caixote aqui no gráfico semanal de Petrobras. Nós projetamos esse gráfico, esse caixote para cima, que é Power Breakout em inglês, e nós havíamos falado, olha, quem está na operação, quem já está em Petrobras, busca o primeiro alvo em 50% do caixote, né, que é ali em torno dos 31. E realmente, ó, ele bateu aqui essa semana em 30 com 98, não bateu 31 e depois ele deu uma recuada. Mas está vendo que ele está ainda com o corpo de que rompeu o caixote. Então, quem ainda está na operação, não finalizou ali no primeiro alvo, pode continuar com o alvo aqui em 31,85 mais ou menos, né? Se a gente colocar no gráfico diário ali, ele fica mais ou menos em 31,85. Tá? Então, nosso alvo, quem ainda está na operação, pode buscar em 31,85. E o nosso stop, já que essa semana a ação da Petrobras subiu um pouquinho, fez um corpo positivo, a nossa média aqui nos aponta que o nosso stop está em 29,69, vamos colocar aqui, né? Subiu um pouquinho, semana passada era em 29,61. Então, quem ainda continua na operação, que não fechou nos 50% aqui do Power Breakout, busca o seu alvo lá em 31,95. Não tenho coragem para segurar até lá. Então coloca o teu alvo aqui novamente nos 50%, nos 31, 31,5. Quando bater ali, encerra a tua operação e coloca o lucro no bolso. Mas o teu stop tem que estar aqui sim, protegido por essas médias, tá? Abaixo ali de 29,69 é perigoso caso recue até lá. Mas a gente continua aí ativos na operação Petrobras. Chabarum, não entrei. Posso entrar agora? Não. Vamos aguardar uma nova operação. Isso era somente para quem ainda permanece na operação em Petrobras, beleza? Vamos analisar como é que ficam as nossas operações em Santander, SAMB 11. A gente havia passado que SAMB 11, ele estava a gente deu, né, a operação de venda até 14,79. E olha só que bacana, ele havia feito um Power Breakout, ele havia rompido aqui, a gente falou, olha, pode buscar até mais ou menos o fundo desse caixote aqui, né? E ele foi muito mais. Então essa operação aí, quem pegou na venda, né? Lembrando que a venda em ações tem que fazer primeiro alugar e daí depois fazer a operação e depois se desfazer o aluguel dessas ações, para que é assim que se faz aí a forma de aluguel de ações para que a gente possa ganhar com a queda das ações, certo? Diretamente com a venda da ação. Então essa operação aí nós finalizamos. Quem não finalizou ainda a operação em Santander, tá mais do que bom, coloca esse lucro no bolso antes que ela comece a corrigir. E o nosso stop estava lá em 15,51. E tá vendo que ela nem pegou ó, em 15,51, porque 15,51 estava lá em cima na nossa média. Essa média aqui ela estava um pouco mais para cima em 15,51. Então nós estávamos protegidos pela média, mas nem chegou perto de alcançar a nossa média. Realmente caiu e caiu bem legal para baixo, então finalizou a nossa operação muito bacana, né? Vamos então para Taurus. Santander, sem operação para fazer. Quem ainda não finalizou Santander, finaliza, porque vai colocar mais lucro no bolso ainda do que nós colocamos ali
no nosso alvo da semana passada, tá? Ó, Petrobras hoje finalizou essa semana com 14,39. Nosso alvo que a gente tinha colocado era em 14,79. Então, coloca o lucro no bolso e aguarda a próxima operação aí na nossa semana, certo? Taurus, TESA4. Nós havíamos colocado uma compra até R$16 e o nosso stop em 15,35. Sabe o que a Itaúsa, sabe o que a Taurus fez com a gente? Chegou lá, ó, em 15,95. Ela chegou em 15,95, não pegou o nosso alvo e caiu de novo. Poxa, é brincadeira, né? Mas faz parte, né? Nem sempre a gente consegue acertar as nossas operações. Quem já tem um pouquinho mais noção de mercado, fez a projeção lá nos R$16, mas à medida que ela foi subindo, a Taurus foi subindo o seu stop e acabou até ficando positivo na operação. Mas pegou sim o nosso stop, né? Vamos ser aí bastante verídicos aí com vocês, bastante transparentes nas nossas operações, que essa sim pegou o nosso stop, né? E o nosso stop, olha só que a importância de nós colocarmos stop. Estava em 15,35. Vamos ver lá, ó, 15,35. Aqui, ó. Olha só o quanto que ela caiu depois em 15,35. Vamos ver em termos de porcentagem, né? 15,35. Isso daria, ó, ela caiu depois mais 5%. Então, tá vendo a importância da gente colocar o nosso stop? Então, infelizmente, Taurus chegou próximo do nosso alvo, 5 centavinhos, mas infelizmente pegou o nosso stop loss. Não tem problema nenhum, por enquanto ela não está dando operação nem no gráfico de 4 horas, diário, semanal e nem mensal, e seguimos aí de olho nela, aguardando aí próximas operações adiante, certo? Vamos lá então para BB Seguridade. Semana passada ela estava dentro de um caixote, então não havia nada para fazer, né? E a gente, se colocarmos aqui em BB Seguridade, a gente havíamos desenhado que um Power Breakout nela, né? Só que olha só o que a danada acabou fazendo. Ela deu um gap tão grande, ela estava dentro desse caixote aqui, minha gente, tá vendo? E a gente estava, e a recomendação era, vamos aguardar, romper esse Power Breakout para que aí nós possamos então realizar a operação. Olha o gap que ele deu, deu um gap gigantesco aqui de 3%. Então aqui não tem mais o que fazer, porque ao nós projetarmos esse caixote para cima, ele já está acima, inclusive, da nossa projeção, ó, tá vendo? Então, como ele já alcançou o segundo alvo da nossa projeção, não tem operação no gráfico diário, certo? Vamos dar uma olhadinha, então, no gráfico semanal, para ver se a gente encontra alguma oportunidade olhando num time frame, num tempo maior, certo? Nós olhando aqui, nós encontramos uma operação sim para nós fazermos em BB Seguridade. Por quê? Aonde que eu vejo essa operação? Tá vendo que eu fiz um caixote aqui? Tá vendo que tem um caixote desenhado? Vou até aumentar aqui a espessura dele para ver se fica mais visível. Ó, tá vendo que tem um Power Breakout, um caixote aqui? Olha quanto tempo ele respeitou. 1 semana, 2 semanas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas respeitou dentro desse caixote aqui. E ao nós projetarmos para cima esse caixote, nós encontramos esse segundo caixote aqui, aonde nós colocamos aí uma operação com alvo de 33,88, né? Que é basicamente aqui, 33,88, ou seja, que é a parte de cima do nosso caixote. Nós conseguimos ainda desmembrar um outro caixote aqui, que agora eu vi aqui, ó, que também está bem interessante, né? Deixa eu pegar esse caixote aqui. Se nós fizermos esse caixote aqui, deixa eu só puxar um pouquinho mais para baixo, e nós projetarmos para cima esse caixote, para passar uma análise, havendo um caixote um pouco menor. Vamos ver onde vai dar a projeção desse caixote? Olha lá, vamos ver. Ó, esse candle aqui quase chegou na projeção desse nosso segundo caixote ali em cima. Então, nós podemos deixar marcado aqui, deixa eu até anotar, que nós vamos deixar a nossa projeção desse segundo caixote em quanto deu ali? Em R$33, beleza? Então,
BB Seguridade, vamos colocar o nosso alvo em R$ 33. E o nosso stop, ele ficaria onde? Ficaria aqui na nossa média, em basicamente 31,36, tá? Então a gente pode deixar o nosso stop aqui e o nosso alvo lá em R$ 33, bem na tampa, bem na veia, bem cravadinho nesse valor, beleza? Quem quer entrar nessa operação pode entrar, tá boa de fazer. Quem semana passada viu a análise do Power Breakout, fez a análise, quando rompeu essa semana já quis entrar, beleza, tranquilaço também, tá? Então vamos ficar com essa operação anotadinha aqui e vamos ver como é que ela se comporta semana passada. Vamos para uma outra ação que eu particularmente gosto bastante e que o mercado não olha muito para ela, mas que tem um cara que se chama Luiz Barça, uma pessoa física com mais grana na bolsa aí, que fala muito, que tem recentemente começado a falar dela. E aí o pessoal, obviamente, né, quando um bilionário fala de alguma ação, o pessoal já bate o olho nela. Vamos ver aqui no nosso diário para ver o que vai dar. No nosso diário não tem o que fazer, porque se nós projetarmos aqui o nosso Power Breakout, não tem muito o que fazer não, ó, tá vendo? Tá dentro desse caixote, olha só como respeita isso daqui, o nosso Power Breakout. Bateu aonde, ó? Bateu exatamente no topo do nosso caixote e recuou. Então não tem nada o que fazer, tá? Por enquanto. No gráfico semanal, se nós olharmos aqui, vamos ver se a gente encontra alguma oportunidade. A mesma situação, tá? Acredito que esteja dentro do Power Breakout. Vamos analisar aqui a ação, só para ver como é que tá. Aqui, isso aí. Né? Olha a importância e já mostrar para vocês o que é um rompimento de um caixote e um falso rompimento. O falso rompimento é o que ela fez aqui nessas duas últimas semanas, ou seja, subiu, todo mundo achou que ia romper e ela voltou para dentro do caixote. E aqui aconteceu exatamente a mesma coisa essa semana. Então, quando é um falso rompimento? Exatamente aqui, quando ele rompe e depois volta, ele deixa esse pavio. Quando é um rompimento mesmo, de fato, é quando ele deixa o corpo inteiro para fora, para fora ali do nosso caixote. Por exemplo, se o nosso caixote estivesse aqui, isso aqui seria um rompimento, porque o corpo do candle cortou o nosso caixote. Ó. Se nós pegarmos um caixote um pouquinho menor aqui, nós poderíamos dizer que essa vela aqui de fato rompeu o nosso caixote, tá? Mas a nossa projeção que estamos fazendo é aqui, então por enquanto não tem nada de operação na caixa seguridade. Vamos lá vamos analisar Unipar, que é Unip 6, que é a empresa de carbocloro. Vamos ver como é que ela está. Também um Power Breakout, né? A gente consegue analisar aqui um Power Breakout bem definido para vocês verem que é algo que funciona bem legal. No momento que ele fez um topo e um fundo, a gente já consegue fazer o nosso traçamento, certo? Então tá dentro disso aqui, não tem operação para a gente fazer, no diário também não, já verifiquei antes, só para não tomar o seu tempo, e no mensal também não tenho o que fazer, tá? Vamos então para as ações da Klabin, vamos ver como é que está a operação dela aí. No diário, nós estamos esperando romper também novamente o nosso Power Breakout. Vamos ver aqui, não tem o que fazer por enquanto, né? Se a gente olhar até num cenário mais macro, a gente pode colocar até esse caixote aqui. Podemos desenhar esse aqui, um pouco maior. E o menor também não tem nada para a gente fazer. E se nós formos ver no gráfico semanal, como é que está se comportando a Klabin. Esse aqui foi que a gente desenhou agora, vamos apagar para não atrapalhar. Aqui ele fez o seguinte, né? Klabin, ele fez o nosso caixote, rompeu o nosso caixote. Olha só que interessante isso daqui. Olha onde ele chegou. Tá vendo aqui, minha gente? Olha onde bateu esse rompeu e olha só onde ele chegou. 50% do nosso caixote. A gente não está de novo nessa live, né, nessa nossa conversa, falando que quando ele rompe o caixote, a gente coloca o nosso primeiro alvo lá nos 50%. Pois é, acabou de acontecer isso. Só que, claro, né, essa vela foi justamente que rompeu. Então já nos deixaria numa posição um pouco mais de atenção. Mas não tem o que fazer agora nessa operação aqui. Né? Se bem que
Aqui no semanal ele bateu no nosso segundo caixote e voltou, né? A gente poderia até fazer uma entrada aqui buscando 50% de novo, tá? Então quem gosta um pouquinho mais de emoção, pode entrar de novo na operação e fazer a operação aqui por The Last Kiss, né? Bateu aqui e ele vai buscar provavelmente de novo 50%. Mas oficialmente a gente não vai considerar essa operação, pelo fato dele já ter ido buscar os nossos 50%, beleza? Então, a única operação que ficou para nós essa semana foi Banco do Brasil Seguridade, tá? Que é o BBSE3. Relembrando, o nosso alvo em 33 e o nosso stop em 31 a 33. E as nossas operações em Petrobras, para quem já não buscou o primeiro alvo semana passada durante o decorrer dessa semana, pode continuar na operação com o nosso primeiro alvo lá em 31, que é o 50% do nosso Power Breakout, exatamente aqui, e o nosso stop lá na nossa média em 29,69, tá? Um negócio que eu quero mostrar para você aqui, além dessa análise gráfica, tem uma outra parada que eu acho muito importante analisar, porque vocês podem ver que todas essas ações que eu estou mostrando para vocês são ações de empresas bastante estruturadas, bastante robustas. E aonde que eu olho isso? Aonde que eu sei que elas são empresas bastante robustas? A gente vai aqui no Google mesmo, a gente escreve fundamentos com os, clica em cima e a gente coloca o código da nossa ação ou o próprio nome da ação que ele também já busca. Clica em cima, coloca exibir. Aqui vai aparecer um monte de dados fundamentalistas. Não se preocupe com todos esses dados aqui, porque vai ferver a cabeça de vocês. O que eu quero fazer com que vocês prestem atenção é isso aqui, ó, PL. Ou seja, até aqui do lado tem a descrição, mas é a quantidade de anos que você vai levar para recuperar caso você comece a investir em Banco do Brasil. Tá? Que daqui daria então em torno de 4 anos. Tá? O PVP. PVP é o valor da ação em relação ao valor patrimonial da ação. Quando esse número está abaixo de 1, significa que o valor da ação está abaixo do valor patrimonial, do valor concreto da empresa. E isso é muito bom. O pessoal fala que o Banco do Brasil está caro. Como está caro? Está 0,86. Ou seja, o valor para ficar esse 1 a 1 para o valor da ação valer a mesma coisa que o valor patrimonial do Banco do Brasil, tem que estar em 55, 56 o valor da ação. E não está isso, ó, tá 47, 46,97, né? Então esses dois pontos eu gosto bastante. Para quem compra, para quem é igual esse cara aqui, ó, ao Luiz Barsi, que olha também para esse fator aqui, dividendos, né? Ou seja, a porcentagem em relação ao preço da ação que paga por ano em dividendos, né? Que é uma renda a mais, mas isso aí é outro papo. Mas o que eu acho interessante é esse aqui, ó, últimos 3 meses, lucro líquido 8.327.460. Gente, para um banco tá lindo demais. Tá muito bom esse lucro líquido. Dê uma olhada, fica de tema de casa para vocês olharem o Bradesco para ver quão próximo disso aqui fica o Bradesco, que vocês vão ver que o Banco do Brasil vai de um banco. Outra coisa, esse lucro é dos últimos 3 meses, mas e ao longo do tempo, tá tendo lucro? Vamos ver, gráficos demonstrativos de resultados e nós viemos aqui, ó. Aqui é o lucro líquido, ou seja, a empresa faturou 10 bilhões. Desses 10 bilhões, tira imposto, tira pagamento de funcionários, tira pagamento de todas as despesas, é o que sobrou no final depois de tudo, tá? Então tá aqui em azul, ó, tá vendo que está numa ascensão desde 2020, está numa ascensão o lucro do Banco do Brasil, isso é fenomenal, porque mostra a saúde da empresa. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês de maneira bem resumida. As nossas operações ali no gráfico já passei para vocês e aos poucos a gente vai abastecendo um pouco mais aí as nossas análises e passando para vocês aí por que a gente escolhe as nossas empresas, que a gente não tira do sovaco ou de qualquer outro lugar, para que a gente possa realmente fazer boas operações em ótimas empresas também. Abençoada semana para vocês, espero que todas as nossas análises possam dar positivo. Por enquanto nós estamos aí no placar mais ou menos 1 a 1, por mais que a nossa operação em Santander tenha dado um lucro um pouquinho maior do que a nossa perda em Taurus, mas com certeza podem ter certeza que nós vamos colher ótimos resultados daqui para frente, tá? Bom final de semana, abençoada semana de operações.